Infiltrados na Clã é uma história tão absurda que algumas vezes nós achamos que essa história não é real. O filme dirigido por Spike Lee, que ano passado foi premiado pela sua longa história dentro de Hollywood e nunca havia sido indicado, mas esse ano ele surpreendeu-se, tendo o filme indicado na categoria de melhor filme e também sendo indicado a diretor. Esse diretor que tem uma assinatura própria e é muito engajado socialmente dentro dos Estados Unidos. Ele traz um dos melhores filmes, na minha opinião, para esse Oscar, Infiltrados na Clã, que conta a história do policial Ron Stahl. Produzido por ninguém menos que Jordan Peele, esse projeto caiu na mão certa, na mão do Spike Lee, e ele deixou bem clara a sua assinatura, a sua forma de produzir e de dirigir. Mas isso nós vamos falar um pouco mais lá pra frente. Agora imagine o seguinte, um policial típico americano, só que negro, começa a sua história sendo o primeiro policial negro da sua cidade. Ele começa a trabalhar ali na parte do arquivo, até que uma missão muda completamente a sua história. Ele passa a investigar alguns ativistas negros, ele tem o seu primeiro contato com esse ativismo, e ali, num determinado momento, ele começa a mudar a sua forma de ver a questão racial, a questão dos negros, e ele acaba se infiltrando numa das maiores organizações de supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, e começa a ligar, ter um contato direto com os cabeças pensantes dessa organização, e ele acaba se infiltrando e sendo convidado a participar desse encontro. Aí desenrola toda a história quando ele tem no seu parceiro, que vira o seu dublê, ele que é a personificação desse personagem, o Adam Driver, que interpreta o policial também Flip. Toda essa história se desenrola a partir disso. E aí nós podemos ver alguns pontos importantes no crescimento dessa história. O primeiro ponto que nós queremos colocar é justamente a história. A história em si é muito boa, de como que se desenrola toda essa história. O filme é baseado no livro também escrito pelo próprio policial que viveu toda essa história. Então, como é que ele desenvolve toda essa história? De um lado, a questão racial, a questão dos negros, como é que eles se posicionam, qual é a sua posição. Nós vamos ter alguma divergência dessa opinião de como cada um luta pelos seus direitos. E aí, por outro lado, nós temos esses homens brancos que são totalmente racistas, que parecem um pouco estereotipados, mas se nós formos parar para olhar, é muito real até nos dias de hoje. E é essa que é a grande questão da história. Nós percebemos, quando nós assistimos a história, sem conhecer os enredos, sem conhecer o todo da história, nós achamos que muitas vezes é um exagero, que é um tanto exagerado toda essa história. Mas quando nós paramos no final do filme, nós temos algumas cenas reais, algumas cenas que aconteceram em 2017, e nós percebemos a grandeza desse filme, de como aquilo tudo que eles falam, que eles debatem dentro da história, é real, aquilo é sentido pelo povo americano, é sentido pelos negros, aquilo tudo traz à tona, retorna desses conflitos que houveram em 2017. E um ponto principal aí, falando nesse contraponto entre as duas raças, um contraponto entre esses dois grupos, nós podemos ver primeiro pelo lado do negro. Como nós podemos ver pelas pessoas ali que lutam pelos direitos raciais, nós podemos perceber que ainda assim tem divergência de opinião. Uns são os mais radicais, outros são mais moderados, mas todos eles querem realmente que os negros tenham direito, que os negros tenham direito de poder ir e vir e de ter uma profissão. E isso também o policial Ron, ele sente dentro da própria polícia, essa questão do preconceito, essa questão da raça, como isso tudo se torna pesado. Tem pequenas atitudes que pra gente, hoje em dia, que a gente vive no mundo globalizado, a gente acha super normal, mas naquele momento, lá no fim dos anos 70, naquele momento em que aqueles negros estavam lutando, também tinham muita dificuldade. Por outro lado, nós vemos aí justamente a questão do supremacista, de como é que o Spike Lee faz questão de muitas vezes de se tornar cômico algumas atitudes, mas quando nós percebemos que aquilo de fato é real, que aquelas pessoas são reais, que aquelas pessoas existem, então muitas vezes aí no meio de todos nós podemos ver que existem vários tipos de pensamento, vários tipos de grupo, aqueles que são totalmente alienados, aqueles que são totalmente bobos, até muitas vezes cômico, ele faz questão, aqueles que são até
totalmente doentio, aqueles que são totalmente preconceituosos, ao ponto de querer matar uma pessoa, de ser violento, de agredir uma outra pessoa. E por outro lado, nós temos aquelas pessoas que parecem totalmente normal, que não são, que parecem não ser racistas, que parecem mais trazem uma carga, trazem um peso de racismo, de preconceito, e acreditam nas ideologias, por exemplo, da Ku Klux Klan. Então, esse contraponto é que o Spike Lee faz questão de mostrar dentro do filme, faz questão de muitas vezes brincar dentro do filme. Até, por exemplo, ele brinca com o Black Exploitation, que é um gênero de filme que surgiu justamente nessa época, através da fotografia, da cor da tela um pouco envelhecido, através da música, através das várias capas que ele vai jogando dentro do filme, capas de filmes de Black Exploitation. Então tudo isso ele faz até uma crítica sobre esse tipo de filme. Por outro lado, também ele faz uma crítica de pessoas que teoricamente são normais, que estão em todos os níveis da sociedade e que muitas vezes valorizam e acreditam no filme, por exemplo, como O Destino de uma Nação, que é um dos filmes mais polêmicos aí, que mostra justamente a questão da Ku Klux Klan. Então, essa é a base do filme, esse é o enredo do filme, que já por ele só já seria o suficiente para que você fosse ao cinema querer assistir, gostar do filme, porque é muito interessante esse diálogo, é muito interessante esse debate que eles fazem. Por outro lado, vamos falar dos atores, por exemplo, e aí eu quero falar do John David Washington, que é o filho do Denzel Washington, e ele está muito bem dentro do filme, assim, o crescimento que ele dá, a forma que o policial, que o personagem ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo ao longo da história. Nós percebemos no começo da história que ele é um policial ali que está querendo cumprir o seu trabalho, está ali querendo cumprir o seu dever, mas quando ele começa a ter esse contato com essas questões de militância, seu pensamento vai começando a mudar ao ponto de chegar no ápice do filme e ele ser aquela pessoa que vai lutar realmente pelos seus direitos, vai lutar para que as coisas sejam diferentes, para que as coisas mudem. E aí o crescimento é notável pelo ator. O ator deixa isso bem claro ao decorrer do filme, e a forma bem suave que ele faz essa transição, e que a gente vai percebendo que as suas opiniões vão mudando, que os seus conceitos vão mudando, e acima de tudo ele vai tendo até a sua própria opinião diferente, por exemplo, do seu par romântico, que tem uma opinião mais formada, que já cresceu no meio daquele debate e tudo mais, mas ainda assim eles têm as mesmas opiniões, só que de pensamento diferente, de forma de pensar. E isso que eu acho muito bacana. Por outro lado, nós temos o seu parceiro, que é o Adam Driver, que está muito bem, recebeu a indicação aí o Oscar de melhor ator coadjuvante. Foi uma surpresa ele não ter sido indicado ao melhor ator, porque ele está muito bem, o Adam Driver está muito bem no papel, ele faz o papel de um policial judeu. Para ele não tinha muito problema, com relação à origem, com relação à sua postura, porque ele era um rapaz branco, muita gente não sabia da sua origem judaica, e aí ele não tinha muito problema. Mas a partir do momento que ele passa a ter contato também com esses supremacistas, com essas pessoas, ele começa a perceber que aquilo não era somente com o negro, que aquilo também era muito pesado para a sua raça. A questão dos judeus era muito pesado também, todo esse preconceito para os judeus. Até é incrível como ele consegue fazer um personagem assim, muito calmo, muito tranquilo, muito centrado, que a gente não vê muita variação de ação, a gente não vê muita variação de temperamento, a gente não vê que ele mesmo em momentos mais críticos, ele consegue manter a postura e tudo mais, mas nós percebemos que tem uma carga dramática, que tem uma mudança de temperamento em pequenas atitudes, seja no olhar de raiva, e como isso vai crescendo até o momento em que parece que tudo isso está dentro dele e ele quer explodir de alguma forma, e isso acontece muito dentro do filme em pequenas atitudes. Então o Adam Driver está muito bem no papel dele, ele é um ator que carregou muito bem os seus personagens, deu uma força muito grande, uma dinâmica muito boa com o John David Washington. E aí seria interessante que os dois tivessem sido indicados, porque eu acho que seria realmente fechar com chave de ouro essa indicação dos três, do Spike Lee como diretor, do Adam Driver como melhor ator coadjuvante e do John David Washington como melhor ator, além da indicação, claro, de melhor filme. Então o filme do Infiltrado na Clã é muito bom,
é um típico filme de Oscar, que conta a história dos Estados Unidos, que tá lá. É um filme que, apesar de ser um filme baseado nos anos 70, ele é muito atual até hoje, então isso assim, tá presente lá, tá presente a história, tá presente. Então é um típico filme que o Oscar gosta, um típico de filme que a academia gosta de premiar. É um filme que pode surpreender a gente, pode levar esse prêmio. É um filme muito bom, eu acho que vale a pena você assistir de cabeça aberta. Assim, a gente pensa que é um filme de ação, que é um filme que tem um movimento muito rápido, mas pelo contrário, é um filme que é bem cadenciado. Ele marca bem cada ato do filme, ele marca bem cada crescimento e evolução de cada personagem e de como isso é apresentado. Então, por isso a grandeza desse filme. Como eu falei, a questão da estética, da fotografia, nós percebemos a assinatura do Spike Lee ali em cada cena, em cada posicionamento, em cada diálogo, em cada enquadramento, a questão do design de produção, a ambientação dos anos 70, nós vemos o Fusca, por exemplo, tem um Fusca vermelho lá que lembra muito o meu pai, que meu pai tinha um Fusca vermelho de 1979 e é mais ou menos ali o Fusca que aparece. É totalmente surreal acreditar que isso era um fato verídico, que isso aconteceu de verdade, mas enfim, mas isso é muito claro. E quando nós vemos no final do filme as cenas que aparecem, nós percebemos que aquelas pessoas que participaram desse filme ainda estão ali, presente na sociedade, presente em todas as mídias, estão muito reais. E isso faz a gente parar para pensar, isso é aquele, sabe, aquele soco na garganta que vem aqui, a gente engole um pouco mais seco, mas isso nos faz pensar sobre a nossa postura dentro das redes sociais, principalmente hoje no mundo, na sociedade que nós vivemos, de como isso pode ser muito real até pra gente aqui no Brasil, não somente lá nos Estados Unidos, certo? Então é isso, minha gente, essa é a minha crítica, é isso sobre o Infiltrados na Clã. É minha aposta, mas é isso aí, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre minhas apostas lá na nossa última semana do Oscar. Mas a minha aposta para esse Oscar, eu quero muito que o Adam Driver ganhe, porque ele é um dos melhores atores hoje, que surgiu lá nos filmes indies e tem crescido cada vez mais dentro do cinema, dentro da história do cinema, tá certo? Então merecida indicação aí do Infiltrados na Clã. Era um outro filme que eu esperava muito que fosse indicado e graças a Deus foi indicado, tá certo? Então se você ainda está passando em alguns cinemas, então corre lá, assiste esse filme que vale a pena você assistir. Lembrando para vocês que no dia 21 de fevereiro vai rolar o Cinema com Café lá na Fox. Então eu aguardo vocês, eu, Marcos Eulano, Thiago Costa, a Dedé Mesquita, vamos estar debatendo e falando sobre o Oscar, sobre esses filmes do Oscar. Já sabe, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda terça, quinta e sábado aqui dentro do canal para falar dos principais categorias do Oscar. Então não perde a programação do Oscar 2019, certo? Então é isso, meus amigos, indique para os seus amigos, um grande abraço, até a próxima!